Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Fabiano, eu sou advogado, sou consultor e instrutor de cursos aqui da empresa Fisconet. Eu estou aqui hoje para trazer um esclarecimento que eu acho oportuno, porque são matérias que são recorrentes na consultoria que a gente gosta de esclarecer. E eu selecionei um assunto interessante que trata sobre um microempreendedor individual. Pois bem, inicialmente, o microempreendedor individual é aquele trabalhador que trabalha sem vínculo empregatício. Ele é um trabalhador que ele permeia entre uma empresa e um trabalhador, um autônomo, vamos dizer assim, né? Esse trabalhador, ele exerce inúmeras atividades. E a legislação que prevê, que regula a sua atividade, é a Lei Complementar 123 de 2006. Então, essa Lei Complementar de 2006, 123 de 2006, ela regula a atividade do MEI e é aquele trabalhador que ofere uma receita anual de no máximo R$ 81 mil. E dividindo isso aí por 12, dá 6.750 mês. Tá? Então, esse seria o limite de faturamento do microempreendedor individual. Pois bem, ocorre que esse trabalhador, ele pode ser lá um cabeleireiro, ele pode ser uma manicure, ele pode trabalhar na área do comércio, esse trabalhador ele pode exercer também uma atividade na área de indústria. Existe uma série de atividades que são permitidas a esse tipo de trabalhador. Mas existe uma dúvida, que é a seguinte, entre outras, é claro, tá? O MEI pode ser empregado? Pois bem, a legislação que regula a atividade do MEI, a Lei Complementar 123, ela não impede expressamente o MEI exercer a atividade remunerada como empregado. Então não há qualquer impedimento legal que este trabalhador venha exercer concomitantemente a sua atividade como microempreendedor individual, na forma com que ele se constituiu, e ser também empregado de uma empresa. Então já de cara eu já esclareço para vocês, não há qualquer tipo de impedimento. Aí vem uma pergunta. Mas eu posso ser prejudicado? Bom, via de regra, não há motivo nenhum para tu ser prejudicado. Não é? Ele vai ter duas fontes de renda. Eu vou ter uma fonte de renda como empregado e uma fonte de renda como microempreendedor individual. Mas existem algumas particularidades que a gente precisa observar. Uma delas que eu vou destacar é a seguinte situação. Primeiro, não pode haver concorrência entre as atividades, né? Porque isso pode provocar aí uma penalidade por parte do empregador e motivar, inclusive, uma demissão por justa causa, no caso extremo. Então, imagine um MEI que exerce a sua atividade na área do comércio e trabalha em uma empresa que é do comércio. Isso pode provocar concorrência, logo, isso é um impeditivo, mas não que a legislação impeça expressamente que ele não possa exercer atividade como empregado e como MEI. Então, é uma observação que eu faço com relação à questão da concorrência. Uma dúvida também comum é a questão do seguro-desemprego. Para ter direito ao seguro-desemprego, o trabalhador não pode ter outra fonte de renda. Consequentemente, o microempreendedor individual, se ele tem a sua atividade como MEI, ele não está desempregado e ele tem uma atividade remunerada. Logo, a existência desse MEI vai fazer com que ele não tenha direito ao acesso do seguro-desemprego em hipótese de uma demissão sem justa causa por parte do seu empregador. Então isso é um impeditivo, mas pelo fato dele ter renda, não que ele não possa exercer as duas atividades, como MEI e como empregado. Tá? Então sim, vai provocar aí o não recebimento do seguro-desemprego, porque ele não está desempregado, porque ele exerce uma atividade, tá? Que também lhe traz renda. O que mais eu poderia dizer para você sobre isso? Pergunta também, e o MEI pode ser autônomo? Pode também. Então eu posso exercer a minha atividade como microempreendedor individual, que eu sou um contribuinte individual, e o autônomo também está dentro do contribuinte individual. Então a nomenclatura do contribuinte individual, ele abrange esses trabalhadores, tanto um autônomo, que é um profissional, uma pessoa que trabalha por conta própria sem vínculo de emprego, e um microempreendedor individual que também trabalha sem vínculo de emprego, mas ele se formalizou, né? Ele regularizou a sua atividade, ele tem lá o CNPJ, ele paga os impostos, ele tem uma atividade regular.
Então, existem essas atividades que são permitidas ao MEI, e já o autônomo é uma pessoa que trabalha por conta própria, um pedreiro, por exemplo, que não se formalizou, pessoa que trabalha com construção civil ou qualquer outra atividade, só dei um exemplo, tá? E também não há um impeditivo, mas o fato interessante é que este contribuinte individual que trabalha por conta própria, que não é MEI, ele é um contribuinte obrigatório da Previdência e ele deverá contribuir com uma contribuição de 20% sobre a renda auferida, ou 11% em se tratando de um autônomo que trabalha essencialmente para a pessoa física, tá? Então existe essa diferença, mas não há um impedimento. Então, via de regra, eu posso sim ser autônomo e posso ser MEI. Posso ser MEI e posso ser empregado, essas atividades concomitantes. O que deve ser interessante para esse trabalhador é realizar o recolhimento complementar de mais 15% sobre o salário mínimo, que ele aproveitaria essa contribuição que ele tem, que é sobre um salário mínimo, eu digo o MEI, a ser adicionada essa contribuição como empregado. Logo, nessa hipótese, ele teria como salário de contribuição para a Previdência Social e para todos os demais benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, que é o antigo auxílio-doença, ele teria a soma deste salário mínimo com o seu salário de empregado. Então, o seu salário de contribuição, que é a soma, seria considerada para todos os fins. Então, isso sim seria adequado, seria interessante para o MEI. Este recolhimento seria numa GPS, código 1910, com 15% sobre o salário mínimo. E isso é exclusivo sobre o salário mínimo. Não pode haver uma contribuição como MEI superior ao mínimo nacional. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido isso.